Fala pessoal, meu nome é Robson Jardim, eu quero fazer aqui a corrente da vida. Como que funciona a corrente da vida? Você cuida da sua e eu da minha. Então, muitas pessoas elas estão preocupadas com a vida do outro. Então, muitas pessoas elas têm o vício emocional chamado fofoca. Então, muitas pessoas elas estão passando por essa situação difícil que traz um problema de saúde mental. Para que você venha ter uma saúde mental melhor, é muito importante que cada um vá cuidar da sua própria vida. Então é assim que funciona o mundo de hoje. Então é comprovado cientificamente que as pessoas passam 90% do seu tempo preocupadas com seus vícios. Então, muitas pessoas elas são viciadas em fofoca, ou seja, ela passa 90% do dia preocupada com o outro. E isso traz muito problema para a saúde dela. Então, muitas pessoas elas estão sendo destruídas, elas estão se autodestruindo, o seu próprio interior, a sua própria alma, por conta de não cuidar da sua vida. Então, a palavra diz, não tem inveja do ímpio. Então tem muitas pessoas com inveja do ímpio, ou seja, com inveja do vizinho, inveja do próximo, inveja das outras pessoas. Então, esse tempo que você passa cuidando da vida do outro, então muito ser humano, a maioria do ser humano, ele passa 90% do tempo, ou seja, viciado em cuidar da vida do outro. Esse tempo ele poderia muito bem usar desse tempo para produzir da sua própria vida. Por isso que muitas pessoas chegam ao final do mês e ela pensa o seguinte: por que eu não consigo produzir? Por que ela não consegue produzir? Por que ela não consegue avançar? Por que ela não consegue crescer, não consegue evoluir, não consegue desenvolver? Por que ela não consegue ter uma produtividade na vida dela? E ela olha para a vida do vizinho e o vizinho automaticamente produz muito mais do que ela. Por que isso? A questão não é que o vizinho produz mais do que ela. A questão não é essa. A questão é que ela passa 90% da vida dela preocupado com o outro e acaba esquecendo de olhar para a vida dela, de olhar para os resultados dela, de olhar para onde ela chegou até um determinado momento. Então, vou contar uma história para você. A história é a seguinte: tinha uma senhora e um senhor. Então a senhora sempre reclamava, olhava, viu como o vizinho, como a grama do vizinho tá suja, como a casa do vizinho tá suja, como tá tudo bagunçado lá do outro lado. E aí o marido observava e todos os dias ela falava, viu como tá tudo bagunçado? Ela olhava, cuidava o vizinho, viu como tá tudo bagunçado? Viu como tá tudo bagunçado? E aí chegou um determinado dia que o próprio marido dela foi lá e limpou a janela. E ela olhou assim, pá, tu viu hoje? Aconteceu um milagre. Ele, o que houve? A casa do vizinho tá limpa, tá tudo organizado. E ele falou, não é que a casa do vizinho tá limpa. Não é que tá tudo organizado. É que eu apenas limpei a nossa janela. É a nossa janela que estava suja. Então, muitas pessoas, a sujeira está dentro dos olhos dela, ela deixa a sujeira entrar, ela deixa aquela coisa ruim entrar. E ela acaba olhando para o outro com maldade, ela acaba ficando preocupada somente com o outro e esquece de limpar a sua própria casa, ou seja, esquece de limpar o seu próprio eu. Então veja que o problema nessa história não era que a casa do vizinho estava bagunçada, que a casa do vizinho estava uma bagunça. Não era isso. O problema era que a própria janela dela estava suja. Então quando ela olhava pela janela, ela via a casa do vizinho toda bagunçada. E aí quando ela limpou aquela janela, ela começou o quê? A ver a casa do vizinho limpa. O que isso significa? Se tiveres bons olhos, todo o teu corpo será luz. E se tiveres maus olhos, todo o teu corpo será trevas. Então, muitas pessoas, elas entram num vício emocional do maus olhos. Então, grava essa comprovação científica. É comprovado cientificamente que as pessoas passam 90% do seu tempo preocupada com seus vícios.
Então, imagina, uma pessoa o dia inteiro, o dia tem 24 horas. Imagina ela ficar 90% de 24 horas preocupada com o resultado do outro, ao invés dela se preocupar em ela dar resultado, ao invés dela se preocupar em ela ser feliz, em ela ser uma nova pessoa, um novo ser, ela fica preocupada. Imagina, ficar 90% do dia, ou seja, ela acorda preocupada com o vizinho e ela dorme preocupada com o vizinho, preocupada com o próximo. Mas não é uma preocupação saudável, não é uma preocupação sadia, é uma preocupação que prejudica ela mesma. Então, dificilmente alguém vai dizer assim: estou preocupado em honrar o vizinho, eu quero abençoar ele. Estou preocupado em honrar o próximo, honrar o meu amigo, meus irmãos, meus familiares. Eu quero abençoar eles. Geralmente as pessoas fazem o oposto. As pessoas ficam 90% do tempo preocupada em prejudicar o outro, preocupada em passar o outro para trás, preocupada em como que ela vai fazer para passar na frente do outro, ao invés de preocupar em superar a si mesmo, em superar o seu próprio eu, ela se preocupa com o resultado do outro. Então, se quiser, não queira subir uma montanha para ser aplaudido, mas queira subir uma montanha para superar a si mesmo. Essa frase eu escutei de um palestrante e isso é muito bom. É uma frase muito forte e impactante e ela traz resultado para a nossa vida. Então, queira subir essa montanha para vencer a si mesmo. O verdadeiro campeão não é só a mente, aquele que vence os outros, mas aquele que vence o seu próprio eu. Grava isso. Então, fica gravado para você aí. Faça a corrente da vida. Cuida, vai cuidar da sua vida. Então, a nossa vida, eu tenho que cuidar da minha vida e você tem que cuidar da sua vida. A nossa vida tem muita coisa boa para acontecer, muita coisa boa para produzir. Mas a questão é, como que você vai produzir se você está ocupando 90% do seu tempo somente em prejudicar o outro, somente passar o outro para trás? Então se preocupe 90% do seu tempo querendo abençoar o outro, honrar o outro, que automaticamente você também vai ser honrado. Então clica aqui abaixo no link da descrição, se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo com mais pessoas, ativa a notificação da vídeo e ajuda as pessoas a serem transformadas com esses vídeos. Eu tenho certeza que mais pessoas vão ser impactadas com essa vídeo. A questão é, ninguém motiva ninguém, mas quando a pessoa vê uma vídeo como essa, ela se sensibiliza, ela se autoconscientiza e acaba o que? Se auto-renovando. Então, muito obrigado. Até a próxima vídeo. Tchau.